Peixes, tem uma porta que vai se abrir na sua vida pelos próximos dias, e nessa leitura vamos saber que porta é essa que se abre para você. Lembrando que é uma leitura geral, ok? Não força nada aí para você. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Peixes. Eu já quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando, Peixes, que eu sempre deixo aqui abaixo na descrição dessa leitura, de todas as leituras aqui deste canal, as informações sobre nossos serviços e produtos, e eu sempre estou indicando para você também, hoje não seria diferente, o nosso guia de banhos energéticos, para que você possa ter mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual. Mas aqui abaixo você também encontra as informações sobre o nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, nossa meditação guiada, áudio ou vídeo de reprogramação mental, calendário de fases lunares e muito mais aí para você, ok? Tudo aqui abaixo na descrição. Vamos lá então, Peixes, abrir a sua leitura de hoje com o tarô egípcio. Por favor, espiritualidade da luz, que porta é essa que se abre na vida de Peixes pelos próximos dias, por favor? Peço uma energia, Peixes. Gratidão. Temos aqui, Peixes, para você a porta da inspiração. Então significa que, pelos próximos dias, a porta, né, simbolicamente falando, que se abre aí na sua vida, é a porta da energia, é a porta, como eu gosto de falar, né, do nitro, do speed, da velocidade a mais para você. Por quê? Aqui é como se fosse um oito de paus, né, presente na sua vida. Esse tarô que ele não tem uma ligação direta, né, assim com o tarô tradicional, mas eu vejo aqui de forma canalizada para você o oito de paus. É como se você estivesse ganhando uma força extra para que você pudesse materializar, fazer as coisas acontecerem na tua vida. Se você está, Peixes, vindo de um período aí de uma certa procrastinação, de uma certa preguiça, de um certo desânimo, né, ou até mesmo você estava aí passando por alguma questão relacionada com a sua saúde, ou parece que a tua vida ela estava um tanto quanto parada, um tanto quanto estagnada, você se prepara porque com certeza aí pelos próximos dias tem movimentos acontecendo para você. Aqui fala inclusive, Peixes, dos próximos 20 dias, tá? Próximos 20 dias a contado de você estar vendo essa leitura. E aqui pode ser que você tenha contato com alguém, eles estão falando, e essa pessoa ela está muito bem, tá? É como se ela passasse para você um pouco da energia que ela tem. Isso acontece, Peixes, porque a espiritualidade, às vezes, ela utiliza pessoas que, por exemplo, têm alguma mediunidade para passar determinadas energias, né, para outras pessoas, como, por exemplo, quem tem a mediunidade de cura, né? A espiritualidade, ela pega parte da energia dessa pessoa que tem essa mediunidade de cura e envia para uma outra pessoa que está precisando naquele momento. E quando a gente fala aqui de cura, a gente não está falando necessariamente de questão aí de enfermidade, né? Nós estamos falando aqui de questão de energia. Às vezes você tem caminhos abertos, às vezes você tem tudo para que algo aconteça na sua vida, só que você não está bem, né? Você não está energeticamente falando, porque aqui é um caso de energia, né? Para alguns pode ser questão de saúde, pode até ser, né, que você está passando nesse momento, ou não sei que você vai perceber aí na sua vida pelos próximos dias. Porém, o que existe aqui é uma melhora, tá? E para alguns de vocês essa melhora ela vem depois que você tiver contato com essa pessoa, ok? É como se houvesse aqui, Peixes, para alguns de vocês, não é para todo mundo, tá? Um encontro, e esse encontro é com alguém que você já conhece, ou alguém que você já se relaciona, e é como se a própria espiritualidade ela fosse utilizar parte da energia dessa pessoa para poder chegar aí até você, né? Essa onda energética boa, essa onda energética positiva, tá? Outros também de vocês, Peixes, pelos próximos dias, talvez você perceba que assim, muita coisa que você queria fazer, você vai de fato conseguir fazer, tá? Porque eram coisas aqui que dependiam de você. E aqui também é importante que você firme o seu pensamento. Eles estão falando, tá? Firme o seu pensamento no sentido de, olha, eu estou bem, eu estou ótimo, né? Eu estou com meus caminhos abertos, eu tenho capacidade de realizar tal coisa na minha vida, né, que eu me propus aí a realizar, que eu coloquei como meta, que eu coloquei como objetivo, e você de fato seguir em frente. Porque esse tipo de leitura aqui é aquele tipo de leitura de disponibilização energética, ou seja, o grupo de pessoas que chegaram aqui até essa leitura através do título da mesma, né, e vão se identificar com a mesma, você vai estar recebendo na tua vida essa energia. Então aqui é importante que você também se coloque aberto para receber. Né? É como se fosse um oferecimento da espiritualidade, do universo, de Deus, do que você acredita para você. E aí vai caber a você querer ou não aceitar essa energia aí na tua vida, tá? Aqui não é uma questão assim de um acontecimento é, tão material, né? É algo mais energético, mais espiritual. Para alguns, e tem, né, um encontro entre você e entre uma pessoa, mas é algo aqui que eu vejo que talvez já iria mesmo acontecer, né? Por exemplo, você tem um amigo, você já ia se encontrar com esse amigo essa semana, esse período
aqui pelos próximos 20 dias, né, quando você estiver vendo essa leitura, você já tem um relacionamento, você já tem lá o seu colega de trabalho, né, que cuida da energia dele, que ele está bem. E não é que você não cuide aqui, mas é como se você estivesse passado por algum período de drenagem energética, tá? Ou de algum recolhimento, ou alguma coisa aqui espiritual pegou você. É interessante porque aqui nós temos energia de Marte em Sagitário, né? Então realmente mostra aquela questão da ação, de você ir para cima daquilo que você quer. Vamos aqui, peixes, ver o que mais com o Vintage Tarot. Vamos ver como essa porta, como a energia desta porta se desenrola aí na tua vida. Peixes, por favor, Tarot, como que essa energia vai se desenrolar na vida de peixes pelos próximos dias? A Torre. Um Pajem de Copas. E um 5 de espadas. Você está vendo aqui, peixe, de um período de torre, né? Para alguns de vocês, houve um afastamento entre você e entre uma pessoa, tá? E isso pode sim ter sido, olha só, na vida afetiva, amorosa, e talvez aqui o que pode acontecer para alguns aí de vocês é, de fato, você se reaproximar dessa pessoa, se é alguém que fez bem, né, estava fazendo bem para você, e de alguma forma que houve algum esfriamento, alguma separação, algum silenciamento entre você, né, e entre essa pessoa, porque aqui é como que alguém se reaproximasse de você ou você se reaproximasse dessa pessoa. O que foi essa torre aqui, por favor? Exatamente, 8 de espadas. Essa torre ela causou na sua vida, peixes, alguma espécie de contenção. Por isso que você estava sem inspiração, sem energia, né, sem essa força, sem essa vitalidade toda aí que eles estão mostrando para você que vem pelos próximos dias. Por quê? Porque você precisou, olha só, se recolher. O eremita, né, que o tarô ele conta, ele revela tudo que a espiritualidade já havia trazido de forma canalizada aqui na sua leitura. Realmente essa leitura, ela vai para pessoas que estão vindo de um período de torre. E às vezes, né, peixes, a gente vê a torre como algo assim, nossa, muito catastrófico, né? Algo que acabou com a sua vida, algo que mexeu com a sua vida grandiosamente falando. E não necessariamente a torre ela sempre vai ser isso. Porque a torre ela pode representar aqui no seu caso uma situação de um rompimento que aconteceu, né? Mas não foi nada catastrófico, não foi nada assim tão grandioso, né? Porém, é como se você estivesse precisado de um tempo para você poder se recuperar dessa torre aqui. E aí por isso que o Oito de Espadas está aqui. Tá vendo que no Oito de Espadas não existe movimento? A pessoa ela está ali amarrada, né? Ela está presa com os olhos vendados, então ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Ela até pode ter aqui planejamentos, metas e objetivos, mas é como se ela não estivesse conseguindo realizar. O que foi o Cinco de Espadas aqui? O louco. Olha, peixes, aqui você vai precisar discernir qual é a sua questão nessa leitura. Por quê? Aqui eu estou vendo duas coisas, tá? Para alguns de vocês que pode haver a reaproximação dessa pessoa, tá? Novamente na tua vida. Para outros de vocês, não. Por quê? Aqui mostra que você recebeu uma libertação quando você se afastou de alguém ou alguém se afastou aqui de você. E aqui não é um lugar, é uma pessoa, tá? Existe uma outra pessoa aqui no oculto dessa leitura presente na sua energia. Então aqui é como se alguns de vocês não vão mais ter contato com essa pessoa, no sentido de o ciclo entre vocês de fato ele ter se finalizado, e outros aqui pode ser que você volte a ter contato com essa pessoa. E assim, eu creio, né, que você vai saber diferenciar isso aqui no sentido do que qual era a qualidade, ou melhor, qual era a energia que prevalecia entre você e entre essa pessoa. Por quê? Porque aqui se você deixou um relacionamento tóxico, com certeza ele acabou de vez. E a pessoa não volta aí para a sua vida, você não volta para a vida da pessoa. Agora, se é, né, ou era um relacionamento saudável aqui, e houve alguma espécie de afastamento, por quê? Aqui pode falar que alguém precisava de um tempo, tá? Um tempo aí para poder pensar, para decidir alguma coisa, para resolver, né, algo na própria vida, de forma individual, e depois essa pessoa ela volta para você, né? Porque realmente esse tempo era necessário, o eremita. E talvez aqui, peixes, esse tempo ele foi literalmente para você, né? Pode ser que foi para outra pessoa, pode ser, mas para alguns ele foi para você mesmo. Você resolveu se afastar de alguém temporariamente, né? Vamos dizer assim. E aí, ao retornar também com essa pessoa, a sua energia ela sobe, a sua energia ela se eleva. E não é que você precisa de alguém, tá? Para você estar bem. Não é uma questão aqui de dependência, né? Dependência emocional, material.
seja o que for. É uma questão de você unir forças, unir energias, né? E a outra pessoa também ela pode, de fato, ajudar você, mas não é você ficar dependente da energia de ninguém, né? E aí, Taro, o que veio para eles aqui, então, após isto? Porque aqui eu percebi que eles falaram do que aconteceu, né? É, o Hierofante, Rei de Ouros, que pode ser essa pessoa, né? Olha só, e a temperança. Para você, peixes, que vai voltar aqui com a pessoa, existe ainda um compromisso entre vocês que ele não foi cumprido. Ou seja, existe aqui processos que se desenrolam entre você e entre essa pessoa que contribuem para a evolução de ambas, né? Que é o que o Hierofante ele vem trazendo aqui na sua leitura. E se você também voltar, retornar aqui com essa pessoa, seja amizade, seja relacionamento, né? Seja o tipo de conexão aqui que for, de alguma forma agora você tem a probabilidade de estabilizar melhor essa conexão. Por quê? Porque aqui algo foi ressignificado. Lembra do tempo que eu falei que você ou essa pessoa precisou? É sobre isso aqui. E para você, né, que não vai voltar aqui com ninguém, né, ou nada tem a ver com uma pessoa, o que a espiritualidade ela revela que você estava passando por um momento de ressignificação. E essa ressignificação ela se dá na matéria, né? Você vai ver o resultado dela na matéria, na sua vida, no seu dia a dia, na sua saúde, no seu trabalho, na sua rotina. E esse era, ou é, ou foi, não sei, um compromisso aqui de você para com você mesmo. O Hierofante ele pode falar da sua mentoria espiritual, né? Colocando, entre aspas, você meio que de molho para você ver algumas coisas aí que é necessária para a sua evolução. E aí como que você sai disso? Como eremita. Você sai disso mais sábio, né? Que mais, Tarô? Ó, o mago e o mundo. Ou seja, não existe finalização sem um novo começo. Porque para você, por exemplo, aqui que não vai voltar com ninguém, né? Ou essa leitura não tem necessariamente a ver com uma outra pessoa, aqui é você finalizando esse ciclo de ressignificação para você abrir um novo ciclo na sua vida, onde essa situação ela já foi superada. E você, por exemplo, que vai voltar aqui com a pessoa, né? É você, por exemplo, superando o que aconteceu entre você e entre essa pessoa, ou você percebendo que o tempo que era necessário entre vocês de fato ele se cumpriu, né? Ele se concluiu, você pode retornar aqui de uma maneira diferente com este alguém. Vamos utilizar aqui, peixes, o tarô das bruxas para poder ver o que mais para você. O que mais para peixes, por favor? 5 de copas. Temos aqui o imperador. E a estrela. Mais um arcano maior aqui na sua leitura, né? Existe aqui, peixe, de alguma forma ligado a essa torre que aconteceu aí na tua vida, a superação, ó, 4 de copas, né? E 5 de copas. A superação aqui de alguma tristeza, de alguma espécie de perda, tá? Que você pode ter tido. Aqui, para quem não vai voltar com essa pessoa, né? Houve aí um término definitivo, um afastamento definitivo, é como se você estivesse também superando essa questão. O seu poder, né? O imperador aqui, o seu poder está voltando para você. E através disso você também, digamos que, evolui espiritualmente falando. Por quê? Porque você entende que tudo é um ciclo, né? E através desse ciclo que tudo é, o seu com essa pessoa, ele se finalizou. E quando, né, aconteceu, pode ser que você não tenha ficado tão bem assim, né? Porque aqui mostra que você nutria sentimentos por essa pessoa, mas agora é como se você compreendesse que, olha, é isso aí, né? A vida continua. A vida continua e eu preciso abrir um novo ciclo agora comigo mesmo. E aí, futuramente, né, se for o caso, se assim você quiser, você se relacionar a uma outra pessoa, já tendo superado o que te aconteceu, né? Porque esse que é o ponto positivo aqui. Você não precisando, por exemplo, levar para outra conexão, para outro relacionamento, questões mal resolvidas de relacionamento anterior que você tinha. Por isso que existe o processo aqui de ressignificação, para que você não respingue situações que você viveu aí em outras pessoas, né? E eles estão falando aqui que é isso. Vamos saber qual é o conselho final aqui para você.
Vou utilizar, peixes, o oráculo de Gaia para trazer o conselho final para você. Conselho final para peixes, por favor. Já veio. Olha só, vem a própria Gaia, né, a dona do oráculo. E essa carta aqui, peixes, ela deixa para você o conselho da sabedoria, você buscar sabedoria. E como você adquire sabedoria, né? Verificando as experiências passadas que você teve. E passada pode ser ontem, né, pode ser há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, para que você traga isso para a sua vida, né? E quando, por exemplo, você passar por uma outra situação, você tem aí a sabedoria que você aprendeu com a situação anterior e exerça ela dentro desse contexto aí que se apresentar para você, ok? Então, busque aqui, eu diria, uma reflexão sobre a sua vida, porque essa carta também ela fala sobre compreensão espiritual, entendimento espiritual das coisas que acontecem com você, né? E aqui você vai ter esse entendimento devido ao que nós falamos sobre os ciclos aí da vida, certo? Então é isso, peixes, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.